mais comuns? São muitas. Eu vou tentar falar em algumas, mas são muitas. Temos as tendinites, tudo o que acaba em ite é inflamação. E temos a tendinite da coifa dos rotadores. A coifa dos rotadores são rotadores de bolo. É uma das mais comuns. Temos o cotovelo de tenista, que aparece na parte exterior do cotovelo. Temos a tenossinovite do lombo extensor do polegar, que aparece nesta zona. A tendinite da inserção dos rectos abdominais, que é mesmo cá em baixo, chamada a pubalgia alta, por exemplo, ou também é chamada a pubalgia alta nas hérnias inguinais, mas quando é daqui para cima é pubalgia alta e é nessa zona que dá a dor. Temos a tendinite da pata de ganso. A pata de ganso encontra-se nesta zona, na zona interna do joelho e para abaixo da rótula. E também é muito comum. E depois a tendinite aquiliana, que é no tendão daqueles, acho que toda a gente sabe que é o tendão daqueles. A nível de ligamentites e fasciites, as fáscias são membranas que nós temos a envolver os tendões e os músculos e que, quando inflamam, dão muita dor e podem dar muitos problemas. Temos o cotovelo do dardista, que é a nível do ligamentite, que não é ao contrário do cotovelo do tenista, é mesmo na parte de dentro. O joelho do brocista, também na parte interna do joelho, que vai... Quando eles dão o cotovelo do dardista ou do brocista ou o cotovelo do tenista, é porque é comum neles, mas qualquer pessoa pode ter esta inflamação. Isso depende depois do que fazem no dia a dia. Depois temos as chamadas canelites, que é uma inflamação das fáscias que nós temos ao nível da canela. Isto surge muitas vezes quando é feito treino em solos muito duros ou quando se faz treino pliométrico. Para quem não sabe, o treino pliométrico é treino com muitos saltos, por causa da força de explosão. E então, quando é feito esse tipo de treino, há muitas canelites. Fasciite plantar é na planta do pé, também pode ter a ver com esse tipo de treino que eu falei antes e pode dar muitos problemas, aparece em muitos atletas, seja de modalidade que for. Depois as lesões a nível de bursites. As bursas são bolsas que nós temos a nível das articulações, que elas vão-nos diminuir não só, vão absorver o impacto e diminuir o atrito entre as estruturas de cada... Eu não sei se isto vai reiniciar. Se isto reiniciar vai demorar muito tempo. Peço desculpa. Fatores adversos. São bolsas serosas que vão, então, estão nas articulações e vão, para além de diminuir o impacto, vão, sobretudo, impedir o atrito entre as várias estruturas que estão numa articulação. Temos a bursite trocantérica, muito usual nos jogadores de futebol, por causa dos carrinhos, que é nesta zona, a nível do grande trocânter. Temos a bursite anserina, que é ao nível da pata de ganso, onde eu disse há bocado que é a pata de ganso, cá em baixo, ao pé do joelho, e que muitas vezes é confundida com a tendinite da pata de ganso. O quisto Baker é este que aqui está, que é na parte de trás do joelho. E depois temos as bursites aquilianas. As bursites aquilianas são duas bursas e podem, uma entre a pele e o tendão, outra entre o tendão e o osso, e podem tanto uma como outra inflamar. Depois, a nível de lesões ósseas, temos fraturas, as fissuras e as avulsões. Fratura é quando realmente há uma fratura completa do osso. As fissuras, apenas uma fissura no osso, não há fratura completa. E depois as avulsões,
ocorrem quando há um arrancamento de um tendão ou de um ligamento e vem um fragmento ósseo agarrado. As fraturas são mais comuns na tíbia e no perónio, que, caso não saibam, a tíbia é o osso maior da perna, o perónio está do lado externo e é o mais fininho e mais pequeno. Depois, o rádio cúbito. O rádio é também o osso maior, está do lado do polegar, é mais fácil de decorar, né? E o cúbito é o que está do lado de dentro. E depois temos a clavícula, que também parte facilmente quando há um impacto forte, por exemplo, uma queda sobre o ombro, muitas vezes há fratura de clavícula. As fissuras dão-se muitas vezes ao nível do carpo, que é esta zona da mão, que tem vários ossos, e dos metacarpos, que são os ossos que estão desde o carpo até os dedos. Depois temos o tarso e os metatarsos, que é o mesmo, mas nos pés. As avulsões é onde há mais probabilidade de haver esses arrancamentos de ligamentos ou tendões, que é a tíbia, o perónio, o carpo, os metacarpos, tarsos, metatarsos e as falanges a nível dos dedos. As rupturas de tendões. Temos o tendão da coifa dos rotadores novamente, quando é um impacto maior ou há um prolongamento da tendinite que pode levar à ruptura. Temos o tendão do bíceps braquial. O bíceps braquial é este músculo aqui, não é muito grande aqui no meu braço, mas pronto, quando há uma ruptura, vê-se aqui um monte e depois logo a seguir um vale. Porquê? Porque o músculo, depois de haver a ruptura, o músculo encurta e fica, então, a notar-se mais músculo, mas a pessoa não tem mais músculo, pelo contrário, tem até menos força. Depois, tendões dos dedos também têm muita tendência, por exemplo, no basquete, muitas das vezes, tanto os ligamentos dos dedos como os tendões mesmo podem rupturar por causa dos impactos com as bolas, e no handball também acontece muito, ou mesmo os guarda-redes de futsal. Convém sempre ter a proteção dos dedos para evitar essas lesões. Depois, tendão de Aquiles. Até está aqui uma imagem de um tendão de Aquiles rupturado. Dá muitas complicações, mesmo após a cirurgia, dá muitas complicações. Tem que ser muito bem tratado, muito bem recuperado e uma integração na modalidade depois tem que ser muito bem feita. Rupturas ligamentares, lá está, falei há bocado dos dedos no basquete e no handball. Depois o ligamento cruzado anterior, muito falado, principalmente no futebol. Fala-se volta e meia da ruptura do ligamento cruzado anterior. Nós temos, para quem não sabe, nós temos dois ligamentos que estão cruzados, por isso é o anterior e o posterior. O anterior vai limitar o movimento da tíbia posterior em relação ao fémur, ou seja, quando ele rompe, vai para baixo a tíbia, e quando é o posterior, é ao contrário, a tíbia anda para a frente e pronto. Claro que uma pessoa sem esse ligamento ou tem uma boa massa muscular, um bom fortalecimento a nível de músculo, ou então é esquecer, porque nem sequer consegue andar. Depois temos um ligamento lateral interno do joelho, também muitas vezes é rupturado e dá-se muitas vezes até quando se vai fazer movimentos em que o pé fica preso e se vai rodar. E isso pode dar logo, não só a nível, por exemplo, dos meniscos, também pode acontecer, mas o ligamento fica logo afetado. E ligamentos laterais da tibiotársicas, basta o entorce para rupturar esses ligamentos. A nível muscular, eu ponho aqui as queimbras, porque quando as queimbras são repetitivas, não é propriamente uma lesão, mas vai ser uma limitação funcional. E as queimbras muitas vezes estão ligadas à alimentação, porque quando há falta, por exemplo, do magnésio e o potássio também, não é?
não estou a dizer nada mal, os músculos vão começar a entrar em fadiga muito mais facilmente, não fazem a recuperação como deve ser e depois os atletas têm queimbras sucessivas. Dá-se muitas vezes nos gêmeos, é a zona onde há maior incidência de queimbras. Depois temos as contraturas gêmeos, quadricípite e trapézios. Para quem não sabe, o quadricípite é esta zona, é coxa, parte anterior da coxa, e depois, eu não nem disse onde é que é os gêmeos, mas acho que toda a gente sabe, os gêmeos é cá em baixo. E depois a parte dos trapézios, são não só estes músculos que estão aqui a fazer a parte de cima, a parte a seguir aos ombros, esta zona, mas também há trapézios que vêm cá para trás e quando é um desporto em que se utiliza muito braços, pode dar contraturas nessa zona. Depois temos as rupturas musculares, que é muito comum nos isquiotibiais e nos gêmeos, principalmente quando são desportos que utilizam mais o membro inferior, todos os desportos necessitam do membro inferior, e depois temos as contusões. Basta uma entrada a pés juntos, não é? Por exemplo, há logo ali uma contusão, só que a contusão pode levar depois, quando não há repouso, quando não há tratamento, pode levar depois a outro tipo de lesão mais grave. A nível de... Eu vou falar só nas três modalidades que têm mais contacto, que é o futebol, o basquete e o atletismo. Vou falar só o tipo de lesão que é mais comum e os sítios mais comuns em que elas ocorrem. No futebol, praticamente do meio do tronco para baixo. As lesões são praticamente essas, tirando os guarda-redes, que podem ter outro tipo de lesões, mas a maior parte é do meio do tronco para baixo. Temos musculares e tendinosas muito a nível da coxa, perna e o tronco inferior. Quando eu falo do tronco inferior, há muitas pubalgias e muitas incidências de pontas de hérnia, quando não há um fortalecimento equilibrado a nível dos abdominais e dos adutores. Depois temos, a nível articular, joelho-pé, quando falo em lombar, é mais, na realidade, com que eu contactei, foi distrital e terceira nacional, em que as condições não são muito boas, pisos muito duros, pode dar problemas depois a nível da lombar, por causa do impacto. Temos a sacroiliaca. Sacroiliaca, para quem não sabe, é uma articulação. Nós temos o sacro, temos depois as duas partes da bacia e a articulação que é feita com a bacia e com o sacro é a sacroiliaca. E uma e a outra são independentes, devem mexer-se independentemente uma da outra. Só que quando há um bloqueio, o movimento não é assim tão independente e há uma grande limitação que, com os stresses repetitivos, pode dar muitas dores e outros problemas depois ali à volta. Depois temos, a nível de lesões ósseas, pé e perna, temos aqui um exemplo de ali uma entrada muito dura, de certeza que não foi à bola. Depois temos as contusões que em todo o corpo e cada vez mais, basta ver um Benfica Porto, que há contusões todos fodidos, desde a cabeça à ponta dos pés. E depois queimaduras, principalmente quando se joga em sintéticos. Muitas queimaduras, nádega e anca. Dos carrinhos ou até mesmo, por exemplo, os guarda-redes, que são sujeitos um bocadinho mais a queimaduras noutros locais, quando, por exemplo, em vez de utilizar calças, utilizam calções, a parte que está descoberta pode ser um bocadinho mais sujeita a queimaduras e quando utilizam manga curta também acontece a mesma coisa. No basquetebol, musculares e tendinosas é um bocadinho por todo o corpo. Pode-se dizer que a coxa e a perna poderá ser mais a parte